Boa noite a todos. Meu nome é Henrique. Gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos ouvintes a mais uma edição do Tá na Hora. O Tá na Hora é uma atividade mensal promovida pelo CIP, né, e tem como característica um espaço de conversa acerca de uma temática ligada à saúde mental e a comportamento humano, né? Eu estou sempre aqui fazendo parte do Tá na Hora, com algumas convidadas, né, que me auxiliam sempre a pensar em algumas questões para conversar com vocês. Gostaria de pedir que elas se apresentassem. Boa noite a todos. Boa noite, Henrique. Boa noite, Luísa. Eu me chamo Maria Finger. Eu sou estagiária em Psicologia Clínica aqui no CIP, graduanda do curso de Psicologia aqui na Universidade Fevale. E é uma honra estarmos aqui novamente falando sobre um tema tão importante, né? Vamos falar sobre a solidão juntos. Isso aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Luísa, estudante de Psicologia, estagiária clínica do CIP Fevale, colega da Maria. E vamos falar sobre solidão, então, né? Desvendar esse tema tão caro à psicologia e à psicanálise também, e a todos nós, né? Isso, gente. Então, né, como as meninas já colocaram, hoje o nosso tema de conversa é sobre solidão, né, um tema que o Tá na Hora já abordou uma vez antes da pandemia, né, em função de algumas notícias que a gente vinha acompanhando, como, por exemplo, né, no Reino Unido a solidão começa a ser discutida como uma questão de saúde pública, né, pela percepção da rede pública de atendimento de lá, que encontrava muitas pessoas nessas condições de uma vida prolongada, muito sozinha, né? E agora, recentemente, nós também, né, meninas, entramos em contato com algumas notícias via mídia, o qual nos assusta um pouco. Em função disso, a gente pensou em retomar essa temática, que eu acho que muito valiosa, inclusive pós-pandemia. E uma dessas notícias, então, essa que a gente traz aqui, que é sobre a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul agora ela está pagando $500 por mês para ajudar jovens reclusos, que eles chamam também de jovens solitários, né? Então, lá foi criado o Ministério da Igualdade de Gênero e Família, e eles estão auxiliando, mapeando, identificando, né, esses adolescentes, esses jovens que vivem solitários e que vivem, assim, realmente em isolamento social. E não é o isolamento social que a gente viveu na pandemia, né? É um isolamento social daquele que não tem nenhum contato social, né? Não tem nenhum vínculo com ninguém. Então, o governo está dando um auxílio para esses jovens saírem de casa, né? Terem um vínculo, terem contato com as pessoas. E que é importante a gente pensar esse sintoma social, né? Que vai perpassando, assim. Então, não só a Coreia do Sul, né? A gente traz aqui também uma outra reportagem. Só ainda antes de irmos, né, assim, fiquei pensando, né, dar $500 para esses jovens, então, saírem de casa, de alguma maneira, então, irem se socializar, né? Mas será que esses jovens deixam de sair de casa porque eles não têm dinheiro? O que o governo avalia que $500 vai resolver uma questão que talvez seja muito mais profunda, né, em termos de desenvolvimento emocional, que repercute nesse sintoma coletivo, né, de um grande número de jovens permanecerem isolados dentro de casa. É interessante pensar nesse valor, né? Que valor é esse? Por que $500, por que não mais ou por que não menos, assim? É um tema, assim, bem abrangente, né? E não está, assim, associado a um certo estilo de fracasso social, né? Que a gente pode pensar, assim, que nem, por exemplo, uma leitura que a gente faz aqui do Brasil, a gente tem incorporado também uma ideia, né, de uma certa individualização, né? A gente traz expressões como autonomia, emancipação, uma certa independência, né? Então, será que a gente está falando sobre isso, né? Desses jovens que ficam mais reclusos, então isolados, né?
Então, outra notícia, assim, que a gente ficou bem impactado também, e essa notícia é super recente, assim, desse ano, né? É sobre o corpo de uma mulher que foi encontrado 2 anos após a morte dela. Ela ficou 2 anos esquecida, né? Realmente esquecida, porque ninguém procurou ela. Então, foram 2 anos solitários em que ela estava morta, né? Uma notícia muito revoltante, assim, muito impactante. E eu acho que essa frase, né, dessa vizinha também, né, nessa reportagem, assim, que diz, né, como que alguém pode ficar por tanto tempo, né, sem ser encontrado. Eu acho que a gente pode pensar, será que estavam procurando, né? Será que estavam procurando por esse sujeito, né? Qual é que eram as condições, né, desse sujeito, assim, qual era o contexto, né? A gente se pergunta, né, lendo essa matéria, que tipo de construção de vida ocorreu, né, com essa pessoa, que às vezes a gente tende, né, a inclusive fazer certos julgamentos, né, a pessoa está sozinha porque ela não foi boa para os outros, né, às vezes alguns aspectos de algum julgamento moral, ela está plantando o que ela colheu, mas de qualquer maneira, o que aconteceu na vida dessa pessoa e na vida das pessoas ao redor dela que ninguém percebeu. Né, e o muito louco dessa notícia também, assim, que no final da notícia fala, né, que do velório dela, então, foi feito um funeral com esse corpo, e no funeral dela só tinha uma pessoa. Apenas uma pessoa. O que isso é manifestação de, né, meninas? Fiquei pensando também a solidão, assim, nesse sintoma, né, associado a um certo desamparo, né? O que estavam parando a vida desse sujeito também, né? Claro, porque a pessoa sumiu no prédio que ela morava e ninguém foi investigar. Né, durante 2 anos, não ficou nem como desaparecida num registro policial. Né? Então, falando um pouco de solidão e pandemia, né? É claro que a pandemia aflorou muitas coisas, né? E por estarmos isolados, né? A solidão foi uma delas. Então, foi feita uma pesquisa em 2021 em diversos países, exatamente 28 países. E o Brasil foi o que ficou em primeiro lugar, né? Então, o brasileiro é o povo que mais sentia solidão durante a pandemia. Além disso, 52% dos participantes da pesquisa no Brasil afirmaram que o sentimento de solidão cresceu durante a pandemia, né? 21% disseram que o último semestre deveria impactar a sua saúde mental no futuro, né? Isso é o que as pessoas na pesquisa falaram lá em 2021. E a gente pode dizer que, de uma certa forma, sim, né? Impactou, porque estamos aqui no futuro pós-pandemia, né? E a gente vê notícias como essas que a gente acabou de ler aqui. E muito engraçado, assim, o Brasil ficar em primeiro lugar nesse ranking, né? Porque o brasileiro tem essa característica de ser, a princípio, muito acolhedor, muito caloroso, né? muito da festa, muito de se encontrar entre todo mundo junto enfim, mas ao mesmo tempo paralelamente a isso, tem alguma outra coisa acontecendo, né? Talvez isso não seja tão realidade no dia a dia. Embora a gente esteja envolvido em muitas festas, em muito calor humano, há uma experiência interna, né, de solidão ocorrendo. E com isso, assim, né, Henrique, fiquei pensando que esse sujeito que está vivendo, né, essa vida de forma plena, né, como a gente às vezes escuta também, assim, que esse seria um verdadeiro sujeito, né, que essa seria uma vida que valeria a pena ser vivida, né, mas, assim, nesse estudo, por exemplo, não é o que a gente está percebendo, né, na clínica, não é o que a gente percebe também, né, quando o paciente chega até nós, assim, uma certa melancolia, né, em muitas questões que com a pandemia também não foram possíveis serem vistas, serem faladas, né?
Aqui a gente traz também outros recortes de estudos que nós encontramos, né, que trazem, então, que durante o primeiro ano da pandemia, né, do Covid-19 aqui no Brasil, o sentimento frequente de tristeza e depressão atingiu 40% dos adultos, né, e dentro desse percentual também, a sensação de ansiedade e nervosismo foi reportado por mais de 50%. Né? Então, esses sintomas a gente pode já pensar num contexto social, né, de forma abrangente, assim. Então, a gente escuta o indivíduo, né, a gente escuta o sujeito, tem a sua subjetividade, mas muito perpassa já o campo social, né? Porque eu fico pensando, né, que todos esses sentimentos de tristeza ligada à depressão e também ansiedade vão se atravessando no relacionamento com os outros, né, vai deixando suas marcas e sua dificuldade com o encontro com as outras pessoas, principalmente nesse período pós-pandemia, onde todo mundo perdeu um pouco, às vezes, da sua capacidade social. E fiquei pensando também a solidão como um sintoma desse sujeito que outrora era excessivamente, né, acolhedor, que era de certa forma ali também buscando, né, acolhendo os outros, né, estando nesse campo mais com o outro, né, pensando então antes da pandemia. E uma outra pesquisa também, né, nos revelou que os idosos, um outro público muito numeroso aqui no nosso país, por exemplo, eles foram muito afetados por terem ficado, então, afastados, né? Ser do grupo de risco, então, da doença, da Covid-19, afetou muito, desencadeando um sentimento de solidão muito grande. Então, é um público que a gente não pode esquecer de mencionar, né? E é uma população que naturalmente já passa por períodos solitários, né? Pelo momento de vida, pela aposentadoria, saída dos filhos de casa, ou pela questão da longitude da vida, assim, né? Ou daquela coisa de na minha vida está perto ou não. Então, já é um momento mais solitário em alguns casos, né? A gente ouve, assim, dos idosos falando, assim, muitas vezes sobre isso. E na pandemia, eles foram muito afetados, né? A gente via, assim, os vozinhos que ficavam separados da família toda, né? Ou num quarto, ou em algum outro local, assim. Então, a pandemia só aumentou isso, que já era muito latente, né? E eles também foram um público que precisaram, de certa forma, se reformular nessa pandemia, assim, buscar outros meios de comunicação, de contato, o que para eles também era algo muito mais novo, né? Então, assim, o quanto que isso também não vai desencadeando, né, outras questões, assim, mais psíquicas, né, dessa reformulação que foi necessário para eles também, não só para nós, né, enquanto faixa etária, né? Então, outros dados que a gente traz aqui, por exemplo, o governo japonês decidiu criar uma pasta para ajudar a cuidar da saúde mental da população, né? Então, foi nomeado um ministro da solidão, com a missão de ajudar as pessoas que ainda estão isoladas em casa por causa da pandemia, porque tem muita gente que ainda faz um isolamento, né? Ou por medo da doença, ou porque entrou naquele ritmo de vida, naquele estilo de vida, e continua em isolamento. E essa população ainda é muito grande. Então, o Japão precisou pensar nisso, pensar no ministério para cuidar dessas pessoas, né? E tratando de uma situação, né, que coloca já talvez a solidão como um outro problema emocional mais grave, né? Todas as pessoas que ainda seguem com muita dificuldade de sair de casa, né? Talvez a gente já esteja falando de outra coisa que esteja acontecendo com elas. Acho que a dificuldade de socializar, né? Eu lembro que quando a gente começou a sair de casa, assim, era muito estranho a gente sair e reencontrar as pessoas, né? E socializar, assim, e não sabia se tu cumprimentava ou não cumprimentava. Então, são muitas coisas que são atravessadas, assim, né? Não é simplesmente a pandemia acabou, vamos sair do isolamento, né? Tanta coisa que passou, assim, pela cabeça das pessoas nesse tempo todo. Então, realmente, assim, essa ressocialização pode ser mais difícil para algumas pessoas, né? Fiquei pensando também em alguns discursos sociais que vão colocando no sujeito, assim, impondo, né, ser feliz,
né? Que temos que estar, assim, preenchendo esses vazios, preenchendo esses espaços, né? Buscando sempre por algo novo, né? Então, assim, o quanto que isso também pode acabar barrando em outras questões e também mantendo essas pessoas em casa mais reclusas, né? Então, sentimentos de tristeza, ansiedade, problemas do sono também, né? Revelaram prevalências mais elevadas em adultos, jovens e mulheres e pessoas com diagnóstico prévio de depressão. Esses também são dados aí da pandemia. Importante a gente pensar tudo o que vai passando, né? Assim, quando a gente fala a questão do sono, que parece algo assim tão comum, tão simples, né? Hábitos que foram também adquiridos durante a pandemia, que antes não se tinham, né? Movimentos que, inclusive, foram necessários para ter um certo ritmo também, estando ainda em casa, né? Não tendo aquele deslocamento para fora de casa, tendo outros contatos. As próprias lives também foi algo que foi, né, colocado assim através da pandemia, né? Mas então, né, afinal, o que é solidão? A gente trouxe alguns recortes importantes para a gente ir pensando, assim, esse campo social, esse campo do coletivo e do individual, né? E que a gente traz também o significado de solidão, tanto de uma forma um pouco mais comum, quanto mais associado às questões psíquicas, né? Então, o estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente dessa forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas. Né? Então, um certo isolamento. A solidão, ela implica a falta de contato com outras pessoas. Trata-se de um sentimento ou estado subjetivo. Né? Então, reforçando um pouquinho do que a gente já comentou. Tendo em conta que existem diferentes graus ou matizes de solidão, podendo ser encarados de diferentes formas, dependendo da pessoa. E a palavra solidão, de onde ela surgiu? Né? Então, a origem da palavra solidão é referida a só, e ela pode significar tanto desacompanhado, solitário ou único. Né? A solidão ela pode ser analisada, por um lado, por meio da dor e do sofrimento, através de uma perda. Né? E por outro, pela capacidade de estar só na ausência do outro. E também, talvez, na presença do outro. Né? Acho que a partir das também, definições, né, a gente situa o sentimento de solidão como algo que ocorre dentro da gente. Lu, tu quer comentar? Não, só ia falar assim que sobre a solidão na presença do outro, né? É muito interessante pensar nisso, assim. A solidão não é só estar sozinho, né? Sim. Mas a gente pode se sentir sozinho na presença do outro, numa relação, num grupo de amigos. E outra coisa interessante de pensar, assim, sobre a solidão como um sentimento ou a solidão como um estado subjetivo, né? Acho que as duas coisas valem, assim, e vai de como a gente sente, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente foi conversando, né, meninas, que talvez algo da solidão começa a se instaurar quando, por algum motivo, a gente não desenvolve ou perde a capacidade de conversar com a gente. Né? A gente, por algum motivo, perde um contato e passa também a não entender muito, né, o que está acontecendo dentro de nós. Né? Quais são esses fantasmas, né? Isso, de tal maneira que o ambiente externo, ou a busca pelos outros também começa a ficar difícil. Aqui a gente traz também, né, assim, questões que a gente já vem falando para pensar um pouquinho também sobre uma verdade ou um mito, né? Então, a solidão e o isolamento são as mesmas coisas, né? A gente já vem falando que então não, né? É um mito, não são sinônimos, né? O isolamento muito mais como talvez uma questão colocada ali, uma certa escolha, dependendo do contexto, né, das questões psíquicas, né? E a solidão muito mais como algo estrutural. Isso, como um sintoma, exato. E a solidão muito mais como algo já estrutural,
né? Algo que compõe a estrutura, a nossa estrutura enquanto sujeito, né? De que sim, estamos sós, né? Acho que sobre isso, né, a gente também foi conversando que talvez, né, dentro dos nossos modelos de entendimento do desenvolvimento humano, né, e do desenvolvimento ali do bebê e da criança, né, gente, a solidão, a experiência de solidão consigo próprio é extremamente importante. Né? A gente estuda e aprende, observa na prática que é justamente nos momentos de solidão do bebê, que por algum motivo a mãe não consegue estar ali ajudando naquele momento, que o bebê começa a desenvolver as primeiras experiências com o próprio pensar. Né? Um pensar que ainda é rudimentar, mas que ajuda ele a dar conta daquilo que ele está experienciando naquele momento. Né? Então, precisamos também de momentos de solidão para criar alternativas para justamente sair dela. Eu acho que isso é o estar só na ausência do outro, né? E muitas vezes eu estou enfrentando um problema que é de solidão mesmo, ninguém vai poder fazer nada por mim. É uma questão que eu preciso resolver. Então, outra frase assim que a gente traz, há uma epidemia de solidão no mundo, né? Então, a gente traz como uma verdade, talvez não uma epidemia como a gente viveu na epidemia da Covid, mas é uma questão social muito importante, tanto que os governos estão se preocupando, né? Já é uma questão política e social em muitos países. Então, dá para dizer que sim, é um problema que está afetando a sociedade no todo, e todos os países, né? E a gente escuta muito nos consultórios, né, meninas, assim, nos nossos atendimentos, né, a queixa, a dificuldade de se abrir para o outro, de falar de si, né, de também poder ter uma certa abertura, né, e de escutar o outro que está em sofrimento por algum motivo, né, e eu acho que como a Maria colocou um pouquinho também nessa questão do individualismo, né, e a gente tem que pensar assim também o quanto a cultura tem se organizado para isso, né? Porque eu tenho escutado, por exemplo, muito comum hoje em dia em músicas, principalmente, né? Com essa ideia assim de eu me basto, né? Eu não preciso de ti, eu vivo minha vida feliz sozinho, né? Eu vou lá e me compro flores, né? Eu me ocupo sozinho como sendo algo também um motivo de orgulho, né? Essa autossuficiência de uma maneira no final das contas, resulta em muita experiência de solidão. E fiquei pensando também nesse outro, né? Esse outro também como as experiências primordiais da infância, né? Um certo desamparo que talvez, através da solidão, ela se coloca como um sintoma para ser pensado sobre isso, né? Afinal de contas, ela é inerente a todos nós, né? Eu acho que a diferença, assim, é como a gente vai lidar com essa fissura que todos nós temos, né? A solidão, ela faz parte da nossa existência também, né? Assim como outras coisas. Mas concordo muito com o que o Henrique falou, assim, que tem um discurso de individualidade muito grande e que colabora, assim, com esse sentimento, assim, de angústia também e solidão. Então, a gente pensar, né, que a solidão, se ela é sempre ruim, né? Então, a gente pode pensar que, bom, nos casos que a gente vem trazendo aqui, a solidão enquanto um sintoma, né, um sintoma que se coloca ali no sujeito mostrando que algo precisa ser pensado, ser elaborado, reeditado, né? Isso sim. Acho que dessa forma a gente pode pensar como algo que não vai beneficiar a saúde psíquica, né? Mas a solidão, né? Essa capacidade de estar consigo, essa capacidade de estar só, que como a Lu trouxe, né? É inerente da nossa existência, né? Então, dessa forma, a gente não pode pensar como algo ruim, né? Acho que são dois polos, assim, para a gente pensar a questão da solidão, né? A solidão em excesso pode prejudicar a saúde, e
como a gente viu nas notícias, né, em tudo que a gente falou até agora, sim, né, a solidão em excesso, ela não é benéfica, nós somos seres sociais, sociáveis, né, então a gente precisa todo esse laço social que a gente constrói, né, para ter uma vida plena. Então, uma vida só de solidão também não é algo que vai prejudicar a saúde em algum momento, né? Precisamos do outro para crescer. E esse outro, ele pode estar em vários objetos, né? A gente pode pensar no outro enquanto os cuidadores, né? Os responsáveis, pai e mãe, enfim, outras pessoas que exercem essa função, enquanto outros vínculos que a gente vai constituindo, né? No decorrer da vida também. E fico pensando ainda agora, isso é algo que me ocorreu agora, conversando com vocês, né? Mas vendo também as fotos dos gatinhos, né, Luiz e Maria, assim, quanto talvez esse elemento, essa discussão sobre a solidão como um sentimento preocupante, né, principalmente na sua manifestação da patologia, mas o quanto será que ele já não vem se manifestando há muito mais tempo, né, se a gente pensar nessa, pelo menos nos últimos 10 anos, essa crescente importância da relação com o bicho de estimação, né, o quanto a gente percebe que pessoas elas têm conseguido se vincular com o seu cachorrinho, com o seu gato, ou com outro bicho específico, e que esse bicho segue sendo o principal vínculo na vida. Né? Isso vem acontecendo silenciosamente há muito tempo, né? E não estou aqui dizendo que a gente não pode ter um bom relacionamento com o nosso bicho de estimação e tudo mais, mas como isso talvez já seja uma manifestação de uma dificuldade de estabelecer vínculos sociais com outros humanos e que já há um certo tempo a gente vem recorrendo a um tipo de relação com o bicho também como se ele fosse humano. Fiquei pensando nessa substituição, né? E o quanto que essa substituição ela pode sim não ser benéfica, né? Qual é o uso do relacionamento que eu estabeleço, né? Porque o humano não está sob o nosso controle, o bicho está. Né? A gente aqui também essa lâmina um pouco para a gente pensar nessa diferença, né, do se sentir só e da solitude, principalmente nessa questão assim um pouco que as meninas falaram também antes, né? Às vezes eu posso estar sozinho e gostar da solidão, escolher ela por algum motivo, né? Por exemplo, iniciei um curso de graduação, estou num momento importante de uma experiência profissional onde eu escolho estar mais sozinho, né, em função de um objetivo. Né? Então, de alguma maneira, a gente vai dizer que eu estou de acordo com aquilo que eu estou experienciando e vivendo. Né? Já diferente dessa outra experiência de solidão e desamparo, onde eu desejo uma maior proximidade com os outros, mas por algum motivo eu não consigo. Né? Onde talvez se instaura algo mais ligado ao sofrimento psíquico e algo ligado a uma patologia emocional. Eu já ouvi assim algumas vezes pessoas, né, na clínica se sentindo muito sozinhas, mas não conseguindo fazer algo sobre isso. Né? Eu me sinto muito sozinho, mas eu não consigo sair, eu não consigo pegar o telefone e chamar alguém para sair. Então é uma condição que vai te limitando muito, né? Ou até eu vou de encontro às pessoas, mas eu não consigo conversar com elas, né? Eu fico muito nervoso, fico ansioso, me dá um branco, e daí eu volto para casa e não consegui fazer a amizade que eu tanto quis. Enquanto isso, né, uma queixa assim, dentro da universidade, inclusive, muitas vezes. Eu não consegui fazer amizades da minha turma, de curso. Pode seguir, né? Aqui a gente traz também uma frase, né, da Maria Homem, que ela é psicanalista, ela é escritora, onde ela nos comenta, então, que esse sentimento de solidão, em grande medida, é um não fazer o luto dessa condição estrutural humana que é a solitude,
né? Então, se a gente for pensar assim, que o coletivo, né, que o social e de certa forma também alguns comportamentos em massa, né, uma certa fantasia delirante dessa massa, que ela faz uma lógica com a alienação, né, com essa conjectura, então, das identificações, né, e a partir dessa identificação a gente perde um pouco da singularidade do sujeito, né, porque na singularidade a gente precisa pensar, a gente precisa elaborar, né? A gente precisa, então, estar colocando a nossa opinião, né? E mantendo, então, esse pensamento mais num coletivo, de um comportamento em massa, isso se perde, né? Então, essa lógica que fica mais massificada, ela pode ser uma forma de defesa, né? Então, para essa angústia e que gera uma certa solidão, né? Então, porque em última instância, né, a gente não consegue sustentar essa condição que é estrutural de estar sozinho, né, que é de buscar essa singularidade. Eu acho que é algo também importante para a gente ir pensando o quanto que isso aparece tanto na clínica, né, para a gente ir fazendo essas costuras assim, e entre o nosso social também, né? Que eu acho um pouco que a gente, né, a gente estava conversando também, pensando na temática, né, o quanto é difícil ir elaborando essa experiência como uma condição. Né? E quanto nessa elaboração, muitas vezes eu idealizo, né, a solidão como um problema. Sim, porque se torna como uma defesa, né, para essa angústia que é o estar só, né, para essa angústia que é se colocar ali autorreflexivo, autocrítico, né, e não estar só replicando um certo discurso ali, um pouco mais assim do coletivo, né, que não é algo seu, né, que não é algo do sujeito. E não é nem questão de certo ou de errado, né, é de que isso acaba se tornando um certo sintoma, né? Então, a solidão, ela não está relacionada apenas ao fato de estar fisicamente sozinho, né? Mas a percepção que o sujeito dá a essa situação, né? E, assim, pensando sobre esse tema, eu estava pesquisando, enfim, e lendo algumas coisas, e eu vi um comentário muito interessante, assim, que era de uma pessoa que dizia que eu amo a solidão, eu amo estar sozinha, e é por isso que eu sou solteira. Eu escolhi ser solteiro, porque eu amo a solidão. Como se estar sozinho, né, fosse algo que só as pessoas que não têm um relacionamento passam, né? O que, na verdade, a gente sabe que pessoas que têm relacionamentos, tanto amorosos ou amizades ou de trabalho, enfim, podem sentir solidão também, né? Mas como a solidão ela é muito atrelada a estar com alguém num relacionamento, né? Fiquei pensando agora também sobre aquele texto da Melanie Klein, né, que foi publicado em 1963, onde ela apresenta, né, essa condição inerente à existência humana do estar só, né? Então, acho que vai um pouco de encontro com o que tu traz agora também, Lu. Porque é uma condição inerente à nossa existência, né? A solidão faz parte. A solidão não é algo ruim, né? De todo ruim. Então, a gente precisa aprender a lidar com ela, né? O estar só enquanto uma experiência subjetiva também pode ser um momento de criação de uma nova experiência. Então, é uma sensação de inadequação no campo das relações interpessoais, que pode levar à tristeza, essa sensação de vazio e isolamento. Né? Então, esse vazio, né? Como lidar com este vazio? Né? Como preencher esses espaços, assim? E talvez, né, meninas, esse sentimento de inadequação, né, ele está relacionado com algo que também é da condição humana enquanto nós sermos todos diferentes uns dos outros. Então, quando a gente também reconhece que a gente é diferente, isso também produz desencontro. Mas só podem ser desencontros frutíferos, né, e não desencontros que geram, digamos assim, um esconderijo, um isolamento.
né? Porque também se tem algo que eu posso aprender sobre mim é me relacionando com os outros. Acho que grande parte do que a gente pode aprender sobre nós, assim, vem dessa relação, né? Dessa experiência. Mas em alguns momentos essa sensação de inadequação ela vai levar a sentimentos e que vão de alguma forma ser afetivos e podem se tornar graves de alguma forma, né? Acho que sim. Olhando essa imagem do gato assim no espelho, né? Fiquei pensando na nossa imagem refletindo no espelho também, ou a imagem de um outro ideal refletindo no espelho que de certa forma ele é quebrado, né? Ocorre alguma ruptura e que nesse processo também pode, né, aparecer uma certa melancolia, uma certa tristeza, né, uma certa solidão de estar lidando com algo que, bom, não deu certo, né, foi frustrante, foi decepcionante. Então, estar enxergando essa imagem no espelho, assim, né, como algo que também pode causar uma sensação de inadequação, né? Às vezes as pessoas ficam desejando muito que elas fossem diferentes do que elas são, né? Isso promove um certo desencontro consigo próprio. Então, pensando assim a solidão como sintoma, né, de psicopatologias, porque a solidão, como a gente falou, ela é inerente, né, da nossa existência, mas em momentos ela pode ser algo que vai se tornar algo patológico, né? Então, assim, numa busca rápida pela palavra solidão, no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, a palavra solidão aparece 17 vezes. E na maioria das vezes ela está ligada, né, acompanhada das palavras adolescência e isolamento social. A solidão ela é um fator de risco para depressão, ideação ou comportamento suicida. Ela também pode estar relacionada com ansiedade ou estresse. Então, um sentimento de solidão, assim, muito grande, que está acontecendo, assim, há 6 meses, ele tem que ser olhado de uma forma diferente. Ele pode ser um sintoma de algo mais grave, né? Ele pode estar relacionado a uma depressão ou algum outro comportamento. Então, ele tem que ser olhado de uma maneira diferente. E acho que uma coisa assim que a gente escuta muito também na nossa prática clínica, né, é essa questão do isolamento como uma escolha em função do mundo não ser como a gente gostaria, né? Então, eu não me relaciono muito com as pessoas porque as pessoas são assim, assada, né? Porque eu não gosto do mundo, porque ele tinha que ser diferente, né? A gente observa muitas vezes esses sentimentos projetivos, né, colocados no mundo que resultam nesse isolamento pessoal. E pensando na palavra adolescência, né, acho que a gente pode falar também de um momento, né, do percurso da vida, assim, que está marcado por algumas solidões, né, por alguns isolamentos, por algumas rupturas também, né, um certo afastamento ali do ideal materno, do ideal paterno, né, uma busca no mundo, uma busca pelo seu espaço, pela sua identidade, né? Então, assim, são alguns sintomas que sim vão estar perpassando essa fase, né? Mas como a Luísa trouxe, assim, a gente tem que ter uma certa atenção, assim, a questão do tempo, né, desses sintomas. Então, assim, passando ali dos 6 meses, dessa frequência, dessa intensidade, então já passa um pouco do campo social e já é algo mais subjetivo também para a gente estar pensando, né? Começo a me perceber assim, né? Não sei, gostava de sair, comecei a perder a vontade de sair, né? Eu não gosto mais de ir em lugares que geralmente eu gostava, né? Começo a perder um pouco a vontade de ter certas conversas com pessoas que eu conversava, né? Ou lá pelas tantas, começo a ficar um pouco assim nervoso por me ver no meio de muita gente, né? Começo a ficar nervoso quando eu entro na sala de aula, quando eu vou num bar. Antes eu não sentia isso. Começo a ficar mais irritado com as pessoas. E inicialmente, às vezes, a escolha então de não ir nesses lugares resolve um sentimento, né? Mas com o tempo se transforma numa outra coisa. E às vezes, quando a solidão resulta numa fuga,
que inicialmente dá muito certo, né, mas que depois não. Então, um pouquinho de encontro com o que a gente está pensando, assim, também, e associando um pouco dessa questão da patologia, né? Então, não é depressão se você estiver olhando pela janela, é contemplação, e é assim que os poemas acontecem. Então, a gente pensar que nesse movimento, né, nessa contemplação, nesse olhar pela janela, né, nesse olhar para o horizonte, é possível, né, que algo aconteça, é possível que se coloque diferente, né, enquanto sujeito também, e não só patologizando, né, alguma questão, né? Então, acho que a gente também hoje não está aqui para colocar alguma questão, né, de patologia, de dizer, né, sim ou não, mas de fazer pensar, né, de fazer refletir, assim, sobre essas questões. Estiver olhando pela janela ou estiver olhando no espelho, né? Se a gente estiver olhando para dentro, também não é, né? Em algum certo modo, é um olhar poético e que o poema vai acontecer, né? Falando assim de uma forma que a gente vai se olhar diferente e que isso não é um problema, né? E essa viagem de olhar para dentro, né? Esse processo, a gente sabe que não é um mar de rosas, a gente sabe que às vezes não é um passeio muito bonito, mas pode ser um passeio permeado por muitas angústias, por muitos medos, mas é algo importante, né? Algo fundamental, assim. Então, o olhar para fora e o olhar para dentro, né? Então, nesse processo, né, de olhar para dentro, se essa solidão, essa angústia está muito grande, né, a psicoterapia ela pode ser uma alternativa, né, ela pode ser um espaço para uma conversa terapêutica, para ajudar o sujeito em alguma necessidade, para ajudar a se olhar, né, para ajudar a lidar com essa solidão, a encarar essas coisas que são difíceis, mas são possíveis, né, de serem encaradas e olhadas, né. O Dunker, um psicólogo, ele traz uma fala assim que as patologias da solidão, elas apontam que estamos em falta com a verdadeira solidão, né? A coisa se torna tão venenosa porque a nossa primeira reação é combater esses estados de isolamento, né? Então a gente quer combater o vazio, a gente quer combater essas fissuras que ficam na gente. Então a gente vai para falsas experiências de solidão ou com próteses de experiências de reconhecimento, né? Com festas, com rede social cheia, né? Cheia de amigos nas redes sociais, e a gente vai ocupando esse vazio, né? Ou pelo engajamento em conversas ou relações vazias, né? Mas a gente tem o espaço da psicoterapia como uma possibilidade para lidar com isso. Mas interessante de pensar a partir dessa fala do Duncan, né? O quanto muito uso de droga, muito excesso em balada, né? Muita perda de controle em relação à alimentação, né? O quanto isso também não está em relação a essa experiência de falta, essa experiência de estar só, né? Que é muito dolorida por ser difícil ser elaborada e que resulta nessa busca incessante, né? De tentar preencher com alguma coisa. Eu acho muito interessante assim, a gente pensar, estamos em falta com a verdadeira solidão. Né? Então, essa capacidade de estar só, de não buscar esse preenchimento, ou de certa forma pensar nesse movimento, mas saber que a resolução não é só preencher, né? É a gente fazendo esses vínculos necessários para estar elaborando, para estar construindo algo e para estar psicamente, né, inseridos nas nossas atividades, na nossa rotina, algo que nos deixa feliz, que nos deixa contente também, né? E direcionando a esse pensamento da psicoterapia, né, como uma alternativa, e pensando no CIP também como uma porta de entrada, né, como algo inicial, assim, para estar falando sobre as suas questões, né, a gente deixa aqui, então, o e-mail do CIP
é um atendimento gratuito para alunos aqui da Universidade Fevale, para a comunidade em geral, né? Então, mediante uma avaliação socioeconômica, né, que é feita interna aqui na universidade também. E deixamos aqui, então, né, caso deseje conversar sobre esses assuntos ou sobre outros também, né, para entrar em contato com o CIP, enviar um e-mail, né, comentar, então, solicitando esse agendamento, e que é possível através da psicoterapia, né, esse espaço onde é sigiloso, espaço ético, espaço seguro, né, para estar trazendo inicialmente essas questões, e a gente está pensando, né, nessas possibilidades de acordo com o contexto do sujeito, de acordo com as capacidades, as potencialidades, né? Tá certo. Foi muito bom novamente conversar com vocês. Eu acho que a gente conseguiu abarcar bastante assim do nosso desenvolvimento acerca do tema. Eu gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Luísa, pela parceria. Em nome do CIP também agradecer a oportunidade da Fevale por acreditar nessa nossa ideia do Tá Na Hora. E, meninas, querem umas últimas palavras? Muito obrigada pela escuta, pelas trocas. Acho que foi um assunto muito bom de falar, assim, desafiador, mas que perpassa todos nós, né? De alguma forma ou de outra. É um assunto muito atual, assim. Muito obrigada. Quero agradecer também, Henrique e Luísa. Muito bom a gente falar juntos sobre um tema tão importante, né? E seguimos juntos, seguimos trocando e construindo juntos. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Até.